Cláudio Humberto, aliás, que segue agora para a reta final na Câmara dos Deputados, pode ser inclusive promulgada em fatias. Aqueles trechos que não foram alterados no Senado voltam para a Câmara e podem ter promulgação antecipada. A gente está acompanhando tudo aqui no Jornal Gente e é por isso que nós convidamos para conversar hoje ao vivo aqui com o nosso ouvinte, com o telespectador do Band News TV, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o professor Heleno Taveira Torres. Ele é professor de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da USP. Já falou várias vezes conosco aqui a respeito de reforma tributária, um dos maiores tributaristas do país e que, claro, está mergulhado nesse texto que saiu do Senado Federal. Professor, bom dia, muito obrigada por nos atender aqui nesse feriadão. Seja bom dia, um prazer. Muito obrigada. Tudo bem? Bem, Cláudio, prazer revê-los. Bom dia. Deixa eu começar fazendo a pergunta genérica primeiro para o senhor, professor. Do texto que saiu do Senado e segue agora para a Câmara, qual que é ali o seu grau de contentamento e de descontentamento com ele? Thaís, primeiro o Brasil precisa de uma reforma tributária. Nós estamos conscientes de que o sistema tributário brasileiro, nos últimos anos especialmente, ele perdeu a sua consistência, a sua capacidade, não só arrecadatória, mas também de promover reduções de desigualdades sociais no Brasil. Então, a economia, o ambiente de negócios, que já não vinha bem em função de diversos problemas do custo Brasil e, notadamente, do sistema tributário brasileiro, foi acrescido de outros novos problemas que o sistema tributário tem causado. Não é? Nós percebemos que estados e municípios já não conseguem atrair investimentos apenas com incentivos fiscais. As leis que promoveram a redução da guerra fiscal, como a Lei Complementar 160, criaram verdadeiros grilhões, dificuldades muito grandes para os estados, não é? Inovar com criação de novos incentivos. E tudo isso foi gerando um desgaste do sistema tributário. Então, nós precisamos de um sistema tributário realmente diferenciado, inovador, não é? Como esse que está sendo proposto nessa atual PEC 45. E as mudanças que foram feitas a partir do texto que veio da Câmara foram substanciais. Né? Há muitas críticas, é verdade. Alguns percebem que o modelo original ele sofreu severas alterações. Há temores sobre se isso será motivo para uma alíquota maior. Porém, eu estou confiante. Na verdade, quem cria imposto não é a Constituição. Quem cria imposto é a lei. E a lei complementar que virá a ser editada a partir desse texto constitucional é que vai definir realmente todos os contornos desse novo tributo, né? O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e da contribuição CBS, que é exclusivamente da União. Por isso eu estou confiante, eu acho que houve uma mudança para melhor, o texto está aprimorado, creio que ganha o Brasil com um novo modelo como esse, porque nós estaremos aí, em relação aos investimentos internacionais, em igualdade de interesse por outros países e outros investidores. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A principal preocupação da população é o seguinte: eu vou pagar mais imposto? Essa é a questão, né? A questão da simplificação tributária e tal, esse é um problema mais que diz respeito mais a especialistas, a grandes empresas, as grandes corporações. É isso que está na cabeça das pessoas, do homem simples, que está ali na luta, no dia a dia, para ganhar o seu salário ou fazer com que o seu negócio renda o suficiente que ele possa tirar o aluguel, enfim, a gente sabe como é que vive a situação em que vive a maioria do povo brasileiro. E o que a gente assistiu ao longo dos últimos anos, incluindo dos últimos anos do governo anterior, que apresentou, durante o qual foram apresentados 2 projetos de reforma tributária que inspiraram tudo isso que estamos assistindo, a promessa era que, olha, vamos simplificar, apenas isso, imagina, vamos pegar ali e colocar numa cesta
usavam essa expressão, né? Vários impostos, e vamos dar o nome de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. E aí, mas não vai haver aumento da carga tributária. Mas não é exatamente isso. Apesar dessa promessa, né, eles enganaram a população, né? Aqui entrevistamos várias pessoas, inclusive autores originais desse projeto, e eles juravam que não haveria aumento de arrecadação, cobrança de impostos. Mas não é o que está aparecendo, né? Só o IVA, a ameaça de um IVA de 27,5%, um dos maiores do mundo, né? Um dos mais terríveis do mundo, e o pior, né, deixando sempre aquela sensação de que é dinheiro tirado do bolso das pessoas que não volta em benefício algum, né, ou pelo menos não volta na mesma proporção. Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta, e tudo que o senhor tem observado até agora, quem é que vai pagar mais do que vinha pagando até agora? Essa pergunta é importantíssima para todos os ouvintes, né? Primeira coisa, vamos ter presente que a reforma tributária só tem aplicação a partir do limite máximo do Simples. Então, para quem estiver, todas as empresas que estão no Simples e para todos os consumidores de serviços ou compradores de bens de empresas que estejam no Simples Nacional, que é de 4.800.000, quer dizer, esse é o limite de faturamento, né, do Simples, todas essas empresas não pagarão esse IVA que está sendo proposto nessa PEC 45. Então, isso é um conjunto expressivo da economia nacional, Cláudio. Eu diria que estão aí realmente cerca de 70% das empresas brasileiras, né? E, no geral, os consumidores de baixa renda estarão vinculados, na maior parte, a essas empresas do Simples. Aí, você tem muita razão e propriedade quando fala sobre aumentos reais de tributação. Isso vai acontecer sobre os prestadores de serviços. Então, prestadores de serviço em geral, que hoje tem uma alíquota de, no máximo, 5% no ISS e no cumulativo do PIS e COFINS de 3,65%, este sim sofrerá um real aumento de carga tributária. Talvez eu possa dizer que, de todos os setores, será o mais severamente alcançado. Agora, houve por bem o... Professor, desse grupo aí, podia citar alguns exemplos de profissões ou de serviços que terão e enquanto terão aumentado os impostos? Então, vejam, todos aqueles que estiverem, empresas que tenham faturamento superior a 4.800.000 e que sejam prestadores de serviços, esses estarão submetidos a essa nova tributação. Então, são contadores, engenheiros, arquitetos, advogados, todos, portanto, que tenham empresas que sejam relevantes, né, na prestação de serviços. Então, todas essas estarão submetidas. Só que tem um dado, né? Elas vão gerar crédito. Tudo que elas venderem para terceiros que sejam pessoas jurídicas, essas empresas tomarão esse crédito, até chegar, né, naquele que seja o consumidor. Esse consumidor, de fato, ele vai assumir aqui uma carga tributária que não existia. Essa é realmente uma inovação, né? Outros segmentos, como o agronegócio tinha uma alíquota zero de cesta básica em todos os produtos, assim saiu da Câmara. Isso levou a uma dúvida se o conceito de cesta básica envolvia os 1.380 produtos da cesta básica, pelo menos no conceito que está na legislação federal, ou se seria uma cesta básica reduzida. Então, o Senado criou uma diferenciação, chamando de cesta básica nacional, uma que vai ter uma alíquota realmente zero, e a outra que seria, e essa prevista em lei complementar, né, específica, e os demais produtos que estarão sob uma alíquota reduzida. De tal modo que isso vai fazer com que nós tenhamos, por exemplo, em alimentos, outra redução. Mas perceba, nós não podemos dizer que essas reduções não impactarão na alíquota. Todos os analistas falam que isso trouxe ou trará um aumento da alíquota global, o que nós só poderemos saber exatamente a partir de 2026,
quando começarem a serem feitos os testes para identificar a aplicação dessas alíquotas. Então, não será criada de imediato, ela vai depender de um período, né, de transição, e nesse período nós teremos, então, a aplicação de percentuais específicos para que possamos determinar com objetividade a exata proporção da alíquota. E isso é muito interessante porque é uma experiência que eu pessoalmente nunca tinha visto em matéria tributária. A gente está conversando ao vivo aqui no Jornal Gente com o professor Heleno Taveira Torres sobre reforma tributária. Professor, o que se diz é que esse sistema de tributação sobre o consumo coloca o Brasil, pelo menos ali do ponto de vista conceitual, de uma forma muito paralela a boa parte dos países com quem nós temos relacionamento, não é? Porque o nosso sistema, de fato, o que está em vigor hoje é algo que só existe por aqui. Então, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: nós vimos na tramitação da reforma na Câmara e depois no Senado a inclusão de muitas exceções naquele texto original. Então, existem produtos que serão isentos, produtos que terão alíquota reduzida de 30%, de 60%, existem regimes diferenciados que ainda serão detalhados depois por lei complementar, e teve muito lobby, é claro, no Congresso, e muito lobby aceito. O lobby faz parte do jogo, não é? A questão é aquilo que é aceito pelos deputados e senadores. Em outros países, já que a gente compara o Brasil com outros países no sistema tributário, é dessa forma também? Esse imposto único sobre consumo tem muitas exceções. Eu confesso, professor, que eu tenho dificuldade, até queria perguntar para o senhor, de identificar quem que vai pagar a alíquota cheia, sendo que tem tanta gente dentro da alíquota diferente que quem que vai ficar com esses 27,5%? O que o senhor pode falar para a gente? Quem sobra para pagar a conta, né? Mas, de fato, sim, nós temos alguns regimes especiais de alíquotas, regimes diferenciados de alíquotas. Esses regimes sofreram alguns acréscimos do Senado, sim, mas eu queria ressaltar 3 pontos. O primeiro deles é que, nos últimos anos, nos países europeus, diversas mudanças foram feitas para acomodar alíquotas diferenciadas. Tá? Então, não é novidade hoje nos IVAs em diversos países que tenhamos esse tipo de diferenciação de alíquota para alimentos, para certos casos de serviços como transporte, não é? Transporte aéreo, combustíveis. Então, houve essas alterações, sim. Nós não temos mais aquele IVA padrão, que é uma alíquota única, sem isenções, como existia antes. Isso hoje é uma realidade. A questão, Thaís, é o seguinte: se a empresa tiver uma isenção, infelizmente ela não vai poder compensar créditos. Então, isso não é nem sequer isso é interessante para a própria empresa. Nós vamos assistir lá na frente um fenômeno que serão esses mesmos lobbies renunciando a esses regimes diferenciados. Por quê? Porque haverá setores onde empresas terão muitos créditos, ficarão com esses créditos sem poder compensar, e isso vai levá-los à necessidade de uma mudança. Um caso muito interessante é o caso das cooperativas. No texto dessa lei, da PEC, o que veio foi o seguinte: que os créditos acumulados eles poderão ser compensados, né, com aquilo que houver na cadeia, mas o sistema das cooperativas, que era uma dificuldade enorme de se entender no Brasil, como seriam os regimes entre cooperados e cooperativas, e cooperativa e a sociedade, né, veio muito bem desenhado, né, porque vai depender, claro, de cada um desses setores de atividade econômica. Agora, por setor de atividade econômica, realmente nós vamos ter casos de alíquota zero, como é o caso dos serviços de saúde, nós teremos alíquotas reduzidas, como é o caso dos serviços de educação e outros também ligados ao segmento de saúde. Nós teremos diversos serviços onde as alíquotas estarão reduzidas. E isso é muito positivo. Ou seja, no caso desses serviços, a sociedade não terá o impacto econômico que outros setores terão. Então, isso garante que
certos segmentos de alta demanda da sociedade, como transporte, educação, saúde, né, nós tenhamos realmente alíquotas reduzidas. E com isso, espera-se, né, que o IVA do Brasil tenha características diferentes do resto do mundo. Porém, um dado é importante, né? O país não pode subsidiar atividades. E aí nós teremos que saber exatamente o limite para a devolução desses créditos. Por quê? Porque nos casos de alíquotas reduzidas, a sobra de créditos, se for entregue ao contribuinte, isso vai virar subsídio. E também não é o que nós queremos. Nós precisamos de um sistema onde as pessoas reconheçam os créditos das operações anteriores, né, compensem com os impostos que são devidos, mas se ele tiver uma alíquota reduzida, esse vai ser o limite dele e o Estado não pode assumir o ônus de devolver créditos para além do volume de impostos que eles devem. Então, eu acho que isso levará a uma acomodação no tempo. A lei complementar tratará de tudo isso e certamente nós chegaremos a um momento que veremos mudanças, né, nesses lobbies. Mas eu diria a você que alguns desses lobbies foram muito corretos e muito justos, no sentido de, pode ver, se você for olhar direitinho, a maioria das exceções são de serviços que estavam em alíquota de 5%. Então, se agora vai para uma alíquota reduzida ou um regime diferenciado, vamos dizer, isso só faz com que nós mantenhamos o volume de tributação que já existe. Professor, veja, o senhor se referiu aí fez a diversas nuances dessa reforma, né? Crédito, compensação, aí tem o IVA dual, tem cesta reduzida, cesta ampliada, entendeu? Quer dizer, o que se dizia é que o atual sistema, o que se diz é que o atual sistema tributário brasileiro é tão louco, né, que algumas empresas, grandes empresas, são obrigadas a manter departamentos inteiros com 200, 300 pessoas para decifrar a legislação tributária, né? Eu estou vendo que a única boa notícia que a gente pode já extrair da reforma é que essa turma vai continuar empregada, né? Esses 200, 300 que estão lá nos departamentos das grandes empresas, porque desse jeito as pessoas não vão, o homem comum, né, o cidadão, o assalariado ou aquele pequeno empresário, ele vai, ou aquele pequeno empreendedor, ele vai continuar confuso. Eu tive uma experiência de residir durante alguns anos em Portugal e, assim, é tudo muito simples. Todo mundo sabe, olha, isso aqui custa X mais o IVA. E todo mundo sabe quanto é o IVA. É tudo muito simples, né? Aqui não, aqui tem IVA dual, tem IVA não sei o quê, tem compensação, tem crédito, sabe, tem diferença, o que se prevê são diferentes percentuais de alíquota para setores. O governo, por alguma razão, não gosta dos profissionais liberais, está botando para quebrar. Eles vão passar de 5% para quanto, professor? Para uns 36%? Alguma coisa como reduzida isso. De 30%. Pois é, mas, enfim, isso aí é só para os iniciantes, né? Porque aqueles já estabelecidos estão fora do Simples e vão pagar um imposto que nunca pagaram na vida. E aí eu queria saber exatamente isso do senhor, né? Em que medida isso vai melhorar o país ou a vida do pagador de impostos? Porque o Brasil está se transformando num país que não tem grandes preocupações em aumentar a sua produção nos diversos setores produtivos de fato, né? Virou um país produtor de impostos, de receita tributária. E em que medida isso pode ajudar o país de fato? Porque o aumento da carga tributária também afasta investidores, aquele cidadão que tem lá o dinheiro e tem o sonho de empreender no seu negócio, de montar uma loja, uma empresinha e tal, ele vai olhar assim, meu amigo, eu vou comprar ações ou fundos imobiliários no mercado financeiro, porque aí vou ficar tranquilo e não terei de me submeter a essa loucura tributária. Eu queria que o senhor se dirigisse a essas pessoas, assim, por que é que eles não podem pensar desse modo? Excelentes suas colocações, Cláudio, porque me permite duas coisas. Você falava há pouco do Conselho Federativo. O Conselho Federativo, e eu fui um dos maiores críticos desse processo de reforma, quero destacar aqui. Aliás, falamos no programa sobre isso, né? Sempre fui um crítico muito firme do modelo, mas houve uma escolha política. A escolha política foi fazer a reforma por uma PEC. Eu queria que minha orientação foi sempre que isso fosse feito diretamente pelas leis complementares e com um regime de transição acelerado, e não esse regime de transição de 10 anos, como está aí proposto.
né? Mas foi essa escolha. Só que agora não é mais o Conselho deu lugar no Senado ao Comitê Gestor, né? Então, esse Comitê Gestor já tem outros papéis, né, de controle reduzidos. Antes tinha uma competência muito vasta, muito larga, e agora ela está basicamente reduzida a questões administrativas de arrecadação. Isso é positivo. E antes ele tinha uma cara realmente muito esquisita, de muito poder, né? E aquilo foi podado pelo Senado da República em boa hora. Eu quero destacar isso. Então, por que isso é importante? O Comitê Gestor, agora, com essas funções reduzidas, é importante. Porque devolve para o Congresso Nacional o controle sobre os limites de atuação desse novo imposto. Inclusive, até mesmo foram criadas regras para estabelecer limites a eventuais tentativas de aumento das alíquotas. Ora, isso aconteceu ao longo desse processo de revisão por parte da Câmara Alta, que é o Senado da República. Mas, no conjunto, o novo IVA, ou pelo menos esses dois IVAs, que são o IBS, que substitui o ISS e o ICMS nos estados, e a CBS, que é a contribuição de bens e serviços da União, que vai substituir o PIS/COFINS e o PIS/COFINS e o IPI, esses dois formam o chamado IVA dual, né? Então, temos IBS e CBS. A somatória das alíquotas municipais e estaduais vão fazer com que nós tenhamos a alíquota final do IBS. Ou seja, nós não teremos uma alíquota, nós teremos tantas alíquotas quanto sejam a soma das unidades estaduais multiplicadas pelos municípios. Em tese, todos terão a alíquota padrão, mas nada impede que estados ou municípios possam estabelecer alíquotas diferenciadas da alíquota padrão. Se isso acontecer, nós assistiremos, eventualmente, diferenças de alíquotas em relação ao estado e ao município de destino. Isso é um ponto importante. Do outro lado, nós temos uma alíquota da CBS. Então, a CBS não, essa incidirá, né, na operação com uma alíquota única. Então, nesse sentido, os dois tributos eles vão andar lado a lado. Nós não teremos, portanto, um tratamento díspare entre os dois, IBS e CBS. Por quê? Porque tem um artigo 149 da Constituição que trata exatamente disso, para dizer que o regime da CBS será exatamente o mesmo regime de tributação do IBS. Então, com isso, nós vamos ver que esse somatório das alíquotas de Estado e município que estão aqui no IBS e da União, CBS, somados, vão compor o volume final do IVA aplicado. Isso é um pouco mais complicado, nós não gostaríamos de ter esse modelo, porém foi o modelo que acomodou os interesses dos estados e municípios. Há uma desconfiança, Cláudio, no Brasil enorme. Os estados não confiam no Congresso Nacional, a Câmara não confia no Senado, o Senado não confia na Câmara, e essa construção só foi possível com o IVA dual, porque nunca se aceitou o IVA puro, né? Como pensaram ali os idealizadores nas versões iniciais. Na versão inicial do Bernardo Api, da equipe do CECIF, dos professores da Getúlio Vargas, havia uma alíquota única. Acabaram com a alíquota única. Havia o fim dos incentivos fiscais todos. Isso ficou de fora. Então, é lógico que, consequentemente, aquilo que seria um IVA puro, sem isenções, com alíquota única, com todas essas características, morreu. Isso não existe mais. O que existe realmente é um IVA dual, né, o que há na experiência de muitos países, que tem que suportar uma arrecadação suficiente para atender às necessidades de todos os municípios do país, de todos os estados e da União. Por quê? Porque ao longo da história do Brasil foi feita uma escolha entre pagar imposto de renda e pagar tributo sobre consumo. O Brasil preferiu pagar imposto sobre consumo. Essa escolha decorre do seguinte: como havia uma base de tributação muito baixa na tributação na renda, então as administrações tributárias não tiveram escolha a não ser carregar a tributação sobre o consumo.
eu esperaria uma transição da tributação do consumo para a renda. Né? Renda e patrimônio é que deveriam financiar o Estado. Por quê? Porque isso evidencia capacidade contributiva. Mas não, a escolha foi financiar o Estado por meio de tributação do consumo. E aí veio uma ideia que antes eu tinha uma certa má impressão, que era o chamado cashback, e hoje eu sou muito mais simpático a ele, pelas experiências internacionais também. Por quê? Porque quando você gera a alíquota zero e tem esses problemas de acúmulo de crédito no sistema, isso é muito mais prejudicial do que você devolver alguma tributação aos mais pobres. Entretanto, a gente sabe que no Brasil, você viu mesmo durante a pandemia, quanto aquele programa de Renda Brasil, algo equivalente, foi alvo ou objeto de fraudes, né? As pessoas, até artistas e políticos, se apresentaram lá como beneficiários desses Auxílio regimes. Brasil, né, professor? Auxílio Brasil, Isso. exatamente. Obrigado, Thaís. Então, também temos esse temor de ter aí problemas de falhas no sistema do cashback. Mas a verdade, no final, é o seguinte: nós esperamos que esse sistema, desejamos que esse sistema seja mais eficiente do que o que está aí em vigor. Contudo, eu entendo a sua crítica, porque eu acho que 40 páginas de texto a serem inseridos na Constituição é muita coisa. Isso vai dar margem a uma enorme quantidade de contencioso. Tudo que houver de divergência entre a lei complementar e a Constituição será levado aos tribunais, né? E haverá discussões de toda ordem. E isso será levado não por empresas, será levado por estados, por municípios, que virão aí a perda de arrecadação acontecendo aos seus olhos e terão que fazer alguma coisa. Então, eu acho que os próximos anos serão desafiadores. Nós teremos um sistema tributário antigo que não está sendo reformado, esse é o problema, que eu sempre apontei. Nós continuaremos por mais 10 anos? Não, Cláudio, nós continuaremos por mais 20 ou 30 anos com o sistema antigo. Quando as leis pararem com a sua vigência, até 2032, depois disso nós teremos os contenciosos ou as fiscalizações e as cobranças com base nas leis que estavam em vigor. Né? Então, isso vai gerar processos ainda por mais uns bons anos para frente. De tal modo que nós teremos um sistema antigo em funcionamento ao lado do sistema novo, onde as regulamentações estarão sendo construídas. Então, certamente, isso exigirá o quê? Exigirá muita sabedoria por parte desses lawmakers, né, desses elaboradores da legislação, para criar uma obrigação acessória eletrônica única que garanta a simplificação desse grande modelo, digamos assim, de IVA dual, que vai continuar funcionando ao lado do antigo sistema, que é o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS, a COFINS. Tudo isso vai continuar funcionando até chegar à sua data de transição e depois com os atos de fiscalização que possam acontecer. Estou lembrando da minha avó aqui, viu, professora? Ela, se estivesse aqui conosco, falaria o seguinte: Madonna mia. Que confusão! Você sabe que eu tenho, professor, aqui, viu, Thaís, uma relação de, como é que eu diria, de admiração uma admiração e de um respeito muito maior pelo Paraguai, por exemplo, do que sempre tive na vida. A gente sempre tem aquela imagem do Paraguai, de coisa falsificada, etc. e tal. O Paraguai adotou um sistema tributário que está sendo elogiado no mundo inteiro. Cobra um IVA de 10%. 10%. O cidadão no Paraguai mete na declaração de imposto de renda dele até nota de supermercado. O cidadão é tratado com respeito. O Estado procura não atrapalhar de modo algum a vida do cidadão. Muito pelo contrário, até estimula. Estimula iniciativas, o empreendedorismo, uma série de coisas. Enquanto isso, o Brasil parece ainda patinando nessa coisa maluca que nós vivemos de um país que tem que gerar um sistema tributário capaz de sustentar um Estado tão caro, né? Um Estado que sofre de obesidade mórbida e se recusa
a fazer uma dietinha, pelo menos, qualquer dietinha para tirar esse peso das nossas costas, né? E aí produz uma reforma tributária que só vai garantir isso. Enquanto o Brasil estava ali discutindo, é uma coisa muito interessante, enquanto o Brasil estava discutindo ali formas de promover uma reforma tributária sem aumentar a carga, né? Estava lá o Conselho Nacional de Justiça aprovando medidas que vão aumentar os salários dos magistrados em até 30% e sem pagar imposto em cima desses 30%. É isso, o setor público não está nem aí para esse sofrimento imposto ao pagador de impostos aqui no nosso Brasil. E eu queria saber do professor exatamente isso. Professor, como é que a gente faz para virar um imenso Paraguai? Essa pergunta é interessante, porque eu acho que o IVA, ao lado do Simples Nacional, é uma construção também muito peculiar do Brasil, né? Temos que esperar para ver como isso vai se dar. O Simples, ele recebe nessa reforma um tratamento muito apropriado, porque ele é mantido com essa característica, né, de monotributo, incidindo sobre esses pequenos negócios. Já temos, inclusive, projetos aumentando esse limite de 4.800.000 para algo em torno de 7, 8 milhões. Então, consequentemente, nós teremos aí uma alíquota reduzida, bem ampliada para os negócios e profissionais das diversas profissões regulamentadas, claro. Muito peculiar no Brasil, isso será continuado, então é um dado que não existe em outros países, tá? Isso não existe. Um Simples com essas características que nós temos aqui para tributar pequenas e médias, pequenas empresas ou as chamadas MEIs, né, microempresas, esse sistema é único, porque no geral o valor é muito baixo em outros países. Mas teremos essa experiência aqui. E a partir daí o IVA funcionaria, então, para as cadeias agregadas, né, de agregação de valor, indústria, comércio, os grandes prestadores de serviços. Nesse caso, aí sim, nós teríamos um tratamento diferenciado. Veja que, porém, em algumas hipóteses, como vendas de imóveis, como bancos, teremos tratamento tributário que não corresponde a esse IVA. É um outro regime, inclusive o pagamento do imposto será feito com base no faturamento e não propriamente no valor agregado das operações. Nós precisamos entender como isso vai funcionar, Cláudio, nós não sabemos ainda. A lei complementar é que vai definir todos esses parâmetros de aplicação da lei. Agora, do que nós temos é uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que estabelece as competências, as limitações ao poder tributar, mas, Thaís, ela faz referências por 56 vezes ao termo lei complementar. Então, na verdade, o que vai definir realmente todos os contornos dessa nova tributação será a edição dessas leis complementares que virão. Não 56, claro, né? Deve vir umas 2 ou 3 leis complementares que farão esse serviço. Só que ao lado dessa tributação nós temos ainda o seguinte, está sendo criado o imposto seletivo, que alcança aquelas atividades que tenham alguma potencial afetação à saúde ou ao meio ambiente. Também nós não sabemos exatamente como vai ser esse imposto novo. Ele vai agregar uma alíquota, sim, né, ao IVA para esses produtos. Mas vejam, isso vai aumentar o preço de refrigerante, isso vai aumentar o preço, certamente, de bebidas alcoólicas, de combustíveis que derivem de, combustíveis fósseis em geral, né? Isso certamente trará aumento de carga tributária sobre certos bens de intensivo consumo da sociedade. Basta ver o caso dos próprios dos combustíveis. Nós precisaremos examinar como isso ficará no resultado final. Essas alíquotas, qual será a intensidade dessa alíquota? Né? Qual será o percentual a ser agregado a esse volume de arrecadação do IVA? Então, tudo isso, Thaís e Cláudio, ainda está por vir. Nós não sabemos, precisaremos trabalhar muito nisso.
Eu acho que, nesse ponto, a imprensa livre e a academia brasileira têm feito um trabalho que, ao meu ver, tem sido muito meritório, né? Nós temos apontado esses erros. Eu mesmo, na primeira audiência pública no Senado, fiz questão de evidenciar que esse termo, Conselho Federativo, era um exagero e que as competências eram excessivas. E, em boa hora, o Senado da República, não pela minha advertência, certamente, mas pelas de outros tantos, modificou e limitou os poderes desse órgão. Então, são coisas assim, evoluções que vão acontecendo ao longo do processo de construção desses dois novos tributos, que eu acho que, ao final, nós teremos um resultado, esperemos que assim ocorra, né? Um resultado muito bom para um tributo que seja aceitável dentro dessa construção democrática e federativa, de algum modo, né, que temos vivenciado. Professor Heleno Taveira Torres, olha, muito obrigada pela sua conversa, pela aula que o senhor deu para a gente aqui sobre reforma tributária, esclarecendo aquilo que já é possível esclarecer e levantando as dúvidas também, já que muita coisa ainda não foi definida. Obrigada, professor. Bom feriado, hein? Cuidado com o calor. Obrigado. É um prazer. Um abraço. Tchau, Cláudio. Um abraço. 8h45.